Fala galera, está começando a segunda temporada do Corretor em Foco e hoje nós temos a gravação do segundo episódio com nada mais, nada menos do que Carla. Seja muito bem-vinda, Carla. Muito obrigada, estou muito feliz pelo convite, por estar aqui. E eu acredito que eu tenho experiências interessantes para passar para vocês que podem agregar demais. E a Carla, que é diretamente de Recife, trabalha lá em lançamentos, cara? Lançamento, construção e o meu foco, eu sou conhecida no Recife, em Pernambuco, por causa do nicho Minha Casa Minha Vida. Então, eu sou líder no Minha Casa Minha Vida. E sim, lançamento, construção. Sério, trabalha lá. Conta um pouquinho como que você virou corretora, como que começou essa história na sua vida, como que você entrou no Minha Casa Minha Vida, já começou no Minha Casa Minha Vida e quer saber tudo hoje aqui. Nossa, incrível. Olha, gente, começando. Muita gente, muito corretor, ele já acompanha a família, né? Às vezes já vem de uma família de corretores. Comigo não foi assim, né? Eu já trabalhei basicamente de tudo. E eu comecei lá atrás mesmo, novinha, aos 14 anos, já fazendo unha, sobrancelha, correndo atrás, né? Porque eu precisava. A necessidade bateu na porta, então, assim, tive que ser muito forte durante a minha trajetória. E trabalhei de tudo que vocês possam imaginar, em academia de ginástica, com vendas, com beleza. E assim, sempre estudei muito, sempre me dediquei e nunca estava satisfeita com aquela minha realidade. Eu sempre queria mudar a minha realidade, eu sempre queria estudar mais, me desenvolver mais. Fiz a faculdade, terminei os estudos, fiz a faculdade. Fiz faculdade do quê? Tecnologia em construção de edifícios. Ah, legal. Então já tava no sangue, já tava no seu instinto. Eu sempre gostei dessa área de engenharia, eu sempre gostei dessa área de construção, de imóveis, de casa. E eu fiz essa faculdade por sonho. Na época, eu não conseguia ter uma visão esclarecida como eu tenho hoje, então... Na época estava abrindo falência muitas construtoras, né, fechando, estava uma época de baixa na construção civil lá, mas eu tinha um sonho de trabalhar nessa área, então eu fiz a faculdade. E assim, quando eu fiz a faculdade, eu já trabalhava em uma loja, e assim... nesta loja, eu posso dizer que foi onde eu ganhei muita experiência de trabalho, muita experiência em lidar com pessoas. Fui vendedora durante 7 anos, então assim, eu trabalhava de domingo a domingo, e eu passei a fazer tudo dentro daquela loja. Eu tinha diversas responsabilidades, não só com a meta que eu tinha para bater, mas eu tinha diversas responsabilidades, porque eu sempre gostei de aprender mais, eu sempre gostei eu aprendi aqui, nossa, eu já quero mais, eu já quero mais. E eu passei 7 anos ali, comecei minha faculdade, terminei minha faculdade, não consegui estágio justamente por conta disso, porque foi uma época que algumas construtoras abriram falência, estavam demitindo os engenheiros, então foi uma época ali, 2013, 2014, era uma época muito ruim para esse mercado. Mas eu concluí a faculdade e permaneci trabalhando. Só que naquela época eu tinha muitos bloqueios. E eu até falo no livro que eu escrevi que assim... E daqui a pouco a gente vai falar dele. Depois a gente fala dele. Mas é uma coisa bem interessante. Às vezes, quando você não tem tanto conhecimento sobre você e sobre a sua vida, você anda com antolhos. Alguém sabe aqui o que é antolhos? Sabe o que é antolhos? Olha, vamos descobrir agora o que é antolhos, hein, gente? Um cavalo é colocado sobre a cabeça dele, antolhos, para que ele olhe só para frente e ele siga a manada, entende? Quando é mais popular, a gente fala tapa, né? Isso mesmo. Agora, mesmo no Minha Casa Minha Vida, ainda tem aí, ó, antolhos. Olha que legal. E aí, nessa época, eu usava esse antolho sem saber, sem perceber, porque existia um mundo ao meu redor, só que eu não enxergava. Eu vim de uma família muito simples, muito humilde, onde a gente vibrava na escassez, então assim, eu não conseguia enxergar além, porque eu não tinha como enxergar além, eu estava muito travada ali. Então,
eu passei 7 anos naquela loja, me doando, fazendo de tudo, e por mais que eu entregasse, eu não recebi o salário que eu queria ter e que eu tanto almejava ter. E eu fiz... Gente, eu me formei, mas eu não sei nem trabalhar na área que eu não estagiei, eu não sei fazer. O que eu sei fazer? Eu tava indignada com aquilo. O que é que eu sou boa? Em vender. Porque em 7 anos eu fui campeã de vendas milhares de vezes. Eu sempre ficava em primeiro, segundo ou terceiro lugar naquela loja. E todas as campanhas que tinha para uma viagem, para isso e aquilo, eu sempre ganhava. No final do ano fazia uma viagenzinha pequena, né? Que era o que a loja na época podia me proporcionar. Mas já era a disputa, né? Mas era uma disputa e eu sempre gostei muito disso. E quando eu queria vender algo, eu estudava sobre aquilo, eu lia todos os rótulos e, gente, e eu focava mesmo, e eu me entregava, eu me jogava. Então eu fiz uma coisa que eu sei fazer é vender. E eu vendo muito bem. Eu bato meta, eu consigo tudo aquilo que eu quero, porque eu foco. Então eu fiz, poxa, eu sou uma boa vendedora. E aí eu fiz a pergunta, o que é que eu posso vender para ganhar mais dinheiro? E eu comecei a pensar. E aí eu fiz, o que é caro? O que é que há de mais caro na prateleira do mercado? E aí a resposta veio fácil, carro, casa, apartamento, né? E aí eu fiz, carro é caro? É, mas moradia é ainda mais caro, né? Então eu fiz, é nisso aqui que eu vou focar. Eu não sabia, eu não tinha noção do que era um corretor de imóveis, eu não sabia que era uma profissão, eu não sabia que precisava de curso, eu não sabia de nada. Eu só sabia, nada, né? não sabia nem para onde ia, nem como vendia, quais eram as leis, as regras, eu não sabia, mas eu fiz, eu quero isso, eu vou começar a botar currículo, e comecei a colocar currículo, fiz uma lista de imobiliárias que tinha lá, saí mandando, e fui mandando para ele, fui mandando para outras coisas, esperando. E um belo dia, um gerente entrou em contato comigo, fez, olha, Carla, 2 meses atrás você deixou um currículo com interesse no mercado imobiliário, em ser corretora, você tem experiência, enfim, né? E eu não tinha experiência nenhuma, eu fiz, não tenho experiência, mas eu tenho experiência com vendas. Ele falou que a faculdade era uma coisa que, né, chamou a atenção dele. E aí eu fiz, eu quero, e fui pra entrevista, a gente conversou bastante, só que eu era de CLT. Eu tava acostumada com aquele salário pequeno, mais um salário fixo. Tinha as comissõezinhas, mas era muito pequeno, mas mesmo que desse tudo errado no mês, eu tinha o fixo. E eu tinha essa mentalidade do fixo, embora eu já estava trabalhando essa mentalidade. Foi logo quando eu comecei a comprar alguns cursos aqui para melhorar a cabeça, para começar a tirar os antolhos foram saindo, eu fiz, não, preciso de algo melhor, né? Então, quanto mais você vai buscando conhecimento, quanto mais você vai se permitindo se conhecer, mais você tira os seus antolhos e mais você enxerga ao seu redor. Então, eu comecei naquela época a enxergar um pouquinho ao meu redor. E aí eu fiz, certo, quanto é que ganha um corretor, né, salário, essas coisas? E aí ele fez, olha, o céu é o limite para você. Não tem salário fixo, não tem nenhuma ajuda de custo. Se você vender, você ganha. Se você não vender, você não ganha. E aí eu fiz, nossa... quanto é que eu ganho se eu vender o apartamento mais barato que vocês têm aí? E aí ele fez, qual é o seu salário hoje? Aí eu falei, né, assim, até joguei um pouco a mais, né, vou melhorar aqui minha situação, vou dar uma melhorada. Então dei uma melhorada, falei pra ele, olha, o salário juntando com as comissões e tal. Ele fez, você vendendo um imóvel, você bota um pouco mais do que isso no seu bolso. E é possível você vender 2, 3, 4, 5, 10. E quando eu olhei assim, e assim, eu estava em uma imobiliária grande em Recife, inclusive hoje ela é considerada uma das maiores, e aí em estrutura, em quantidade de corretores, e aí... Mas já era lançamento? Naquela época já era grande, já era grande. Mas já era lançamentos que trabalhava ou era terceiros? Não, tudo. Aquela imobiliária, ela trabalha com tudo, né? Tudo, desde locação, imóveis deles, de captação própria, lançamentos, para tudo. Tem nicho para dois. Realmente ela é uma das maiores de lá. E aí, primeiro eu estava naquele ambiente assim, sabe? Que eu nunca tinha entrado na minha vida, extremamente luxuoso, as pessoas muito bem vestidas, sabe? Aquelas coisas maravilhosas que eu fiz, nossa, eu quero trabalhar aqui. E aí eu fiz, gente, se essas pessoas, elas vendem, eu também vou vender.
E eu tô disposta a trabalhar o tanto que eu tiver que trabalhar. 24 horas por dia. Mas eu quero esse resultado. E aí, eu fiz, eu aceito. Só que ele precisava de pressa. E eu tava lá, presa na CLT. E aí ele fez, mas eu preciso que você comece ontem, ó, tem treinamento amanhã. Eu vou me resolver agora com o meu chefe. Tava decidida mesmo, hein? Tava decidida. E eu sou muito assim. Quando eu quero algo, eu não meço, eu me jogo de cabeça. Eu me jogo mesmo, às vezes eu não meço nem o que pode dar errado. Não, eu só penso, vai dar certo, vai dar certo. E você tá falando desse negócio você falou dos Antônios e tudo, e é uma coisa até que eu percebi em alguns eventos que eu participei, mentorias que a gente faz, participa, que assim, a gente fala de regiões, né? Se você pegar o norte e nordeste do país, é um pessoal que está investindo muito nessa parte de conhecimento. Então, assim, você participa do pessoal, você vê lá gente de Recife, Maceió, né? A maioria, não que não tenha em outros lugares, mas assim, o que eu venho percebendo, algumas que estou participando, e às vezes você acaba até vendo pessoas do mesmo ciclo. Você vê, pô, você já fez comigo lá e agora tá aqui no mesmo grupo, e a gente acaba até criando essas conexões. Sim. Mas isso que você está falando, assim, de se jogar, de acreditar, é uma coisa fundamental para quem quer ser corretor, ou para quem quer se tornar corretor, ou para quem já está como corretor também. É porque às vezes o corretor está naquele ciclo ali, não melhoro nada, não mudo minha abordagem, não abro minha mente para outras coisas, e estou fazendo a mesma. Inclusive, tem um recado para você, que ainda não é corretor e quer se tornar corretor de imóveis. Eu tenho 10 bolsas de TTI para você se tornar corretor de imóveis, se capacitar, treinar. Nós temos ajuda de custo. Você viu aqui que a colega falou que não tinha ajuda de custo. Eu também comecei não tinha, mas você se inscrevendo agora aí no @superaldevino ou então no Corretor em Foco no YouTube, você vai ter direito a essas bolsas. Os 10 primeiros que entrar em contato têm direito à bolsa de TTI para começar a se capacitar e tornar um corretor de imóveis. Então, assim, cara, voltando à sua apresentação. Então, aí você falou assim, agora vamos decidir por chefe e vou mudar de vida. Vou ser corretor de imóveis. E aí, eu cheguei lá no meu chefe e pedi demissão. Literalmente, eu tinha 7 anos, gente. E o engraçado... Campeã de vendas. E o engraçado é que quando, assim, eu cheguei a falar, antes de ir lá, né, tomar essa decisão mesmo, conversei com algumas pessoas e muitas pessoas disseram assim, Carla, você tá maluca? Você vai deixar o seu certo pelo duvidoso? Tu não sabe nem se tu vai vender, tu sabe sobre essa profissão? Eu não sei, né? E teve poucas pessoas que me encorajou, fez, Carla, eu nunca vi um corretor pobre, os corretores, eles sempre são ricos, bem-sucedidos, moram bem, tem não sei quantos imóveis, mas foram poucas as pessoas que falaram isso, a maioria delas falaram o contrário, né? Você tá sendo louca, você tá trocando o seu certo pelo duvidoso, isso não vai dar certo, enfim, muitas coisas negativas. E aí, porém, eu sou muito decidida, então eu pensei em tudo, só que assim, eu precisava tomar uma decisão, e eu pensei, poxa, se eu continuar aqui, eu vou ter os mesmos resultados. Eu tava há 7 anos e eu não queria passar 15 anos nessa mesma situação. Eu não queria chegar a me aposentar naquela situação. Eu não aceitava isso. E eu já tinha tirado um pouquinho os antolhos, então eu já tava tendo uma visão muito maior. E aí, eu fiz... Não, vou pedir demissão. E quando eu pedi demissão, eu queria, a princípio, fazer um acordo. Não teve acordo certo, não. Né? Então, assim, eu saí de lá sem realmente nada. Nada. E cheia de conta para pagar. E quando eu cheguei na imobiliária, ainda me disseram assim, seu celular, na época era terrível, seu celular, você precisa de um celular novo, você precisa de um notebook, que a bancada lá não tinha nada, e você precisa se matricular no curso de TTI para você ser corretor. E quando eu fiz todos os cálculos, eu me assustei. Mas eu fiz, eu vou fazer.
e eu tenho certeza que eu vou quitar. Saí pegando o cartão de todo mundo que me emprestava na época. Vou virar corretor. Parcelei, vai dar certo. Então, assim, gente, eu me joguei. Eu não tinha uma reserva de emergência. Tem muita gente que entra no mercado imobiliário com a reserva. Tem gente que passa meses para fazer a primeira venda. A gente vê aí corretores gigantescos, famosíssimos, Sim. né? Que às vezes demoram 7 meses, 1 ano para fazer a primeira venda. E eu tinha que dar certo, eu tinha que fazer uma venda rápido, porque eu passava fome. É isso, não tinha muito o que fazer. Eu fiz e, assim, eu não tinha um suporte de uma família, eu morava sozinha, então não tinha dizer, eu tenho um marido, eu tenho um pai, uma mãe, né? Que eu vou me escorar que isso tudo é errado. Não, era eu mesma e não tinha com quem contar. No máximo um vizinho, um amigo, um colega. E eu fiz, vamos embora. E assim, eu entrei com a cara e a coragem e eu falo sempre uma frase assim, eu não faço pra ver se vai dar certo, eu faço até dar certo. Então, eu não desisto enquanto eu não consigo. Eu sou muito assim, então eu mergulhei, eu chegava na imobiliária de 8 horas da manhã, saía 8 horas da noite, eu consumia todos os assuntos, eu estudava tudo. Então, assim, com 28 dias eu fiz minha primeira venda no Minha Casa Minha Vida. E depois dessa foi uma atrás da outra, comecei a ganhar plaquinha de campeã. Você fala da Minha Casa Minha Vida, é legal conversar com o corretor de Minha Casa Minha Vida, que assim, eu trabalho com Minha Casa Minha Vida, a maioria Minha Casa Minha Vida, mas também trabalho com os produtos SBPE, né? Mas 90% Minha Casa Minha Vida. E o que você vê de pessoas que têm preconceito, até no mercado imobiliário, né? Corretor, quando você fala Minha Casa Minha Vida, o corretor já fica meio assim, né? Só que as pessoas esquecem que no Minha Casa Minha Vida é necessidade. Primeiro, eu gosto de trabalhar o Minha Casa Minha Vida, por quê? Porque além de você vender, você ajuda. Minha Casa Minha Vida é um nicho para primeiro imóvel. Eu já tive cliente que estava há 20 anos no aluguel, já tive cliente há 10 anos no aluguel, já tive cliente morando na casa da sogra com dificuldade, na casa alugada, chovia, inunda a casa do cliente, perde os móveis. Então é uma necessidade básica, a moradia é uma necessidade básica e muita gente às vezes vive a vida inteira de aluguel, às vezes já nasce de famílias de pais que moram de aluguel, então acha que aquilo já é normal e continua. Então trabalhar nesse nicho não é só, sou corretora de imóveis, vendo, ganho dinheiro, mas é ajudar pessoas, sabe? E assim, nem todo corretor consegue se conectar com essa dor. Então, tem corretor que não tem paciência de tirar um perfil, tem corretor às vezes que vem de alto padrão e não sabe realmente atender esse cliente, mas ele é um cliente que ele precisa ser colocado no colo. Sabe? Precisa ser entendido, né? Precisa ser entendido, ele precisa ser ajudado. Às vezes é um cliente que não tem tanto conhecimento quanto os outros nichos no mercado imobiliário, não tem tanta instrução. E assim, é que o Minha Casa Minha Vida também é a realidade, né? Porque assim, às vezes quando você vira corretor, quando eu virei corretor, a gente esperava o investidor chegar, né? Então você vê muita gente falando, vai chegar um investidor, vai comprar Y, vai chegar um investidor, né? A gente espera a compra à vista, e a gente quando trabalha... Espera cair no colo, às vezes. E quando a gente trabalha com a necessidade que você está falando, com a base da pirâmide, as pessoas, elas precisa morar. Você precisa ajudar. E aí você vai entendendo que a venda à vista e a venda parcelada, né? No final vai te dar o mesmo resultado ou até melhor. Porque ali você consegue viabilizar algo que, para você chegar ao nível de ter um investidor, de ter uma pessoa que vai falar, hoje eu vou comprar laje. Acontece? Acontece. Mas é muito mais difícil você alcançar aquele cliente, o investidor, do que você achar o cliente do Minha Casa Minha Vida. E o investidor, às vezes você demora um pouco mais, porque é um cliente que você vai trabalhando, vai mostrando, ele tem o tempo dele. Poder de compra. Tem o poder de... né? Então, ele escolhe muito de acordo com que, eu já tenho isso, eu quero algo melhor do que isso, eu tô saindo de um apartamento dos meus pais para ir para o meu, às vezes, ou tô saindo de um apartamento, meus filhos aumentaram, enfim, a família aumentou. Então, assim, é totalmente diferente. Minha Casa Minha Vida é o básico, é a necessidade básica, é o que ele precisa, é sobreviver, sabe? Poxa, eu preciso de um imóvel, né?
E a gente tem essa questão de moradia desde os Como... primórdios. Exato. Isso aí é uma verdade. E como que é o Minha Casa Minha Vida em Recife? Conta um pouquinho pra gente como que funciona lá essa logística, é associativo, é SFH, como que é essa questão lá em Recife? Gente, o Minha Casa Minha Vida lá é pela Caixa Econômica Federal, tá? Pela tabela FGTS. E sim, totalmente associativo. É bem aceito associativo em Recife? Sim, é bem aceito e assim, eu vejo até como uma segurança Sim. para os clientes, porque já atendi clientes que já perderam investimentos em imóveis, né, que assim comprou, veio o INCC, virou uma bola de neve lá na frente, mudou de renda e aí se atrapalhou todo. O Minha Casa Minha Vida, o crédito associativo, isso não acontece. Por quê? Porque o cliente, ele financia no primeiro momento. Nesse primeiro momento, ele já sabe qual vai ser a parcela que ele vai pagar morando. Ele já assina o contrato. Então, quando ele recebe o imóvel, a renda dele pode estar menor, pode estar maior, pode estar do jeito que quiser. Ele já está com tudo acertado. Esses dias mesmo nós fizemos um levantamento para um produto que não é Minha Casa, enquadra uma parte do Minha Casa Minha Vida, mas é mais voltado para o SBP. Então nós fizemos um cálculo no SBP, pegamos lá uma conta de um cliente Prime e fizemos simulações, né? Então assim, mesmo na Caixa Econômica SBPE, você tem lá acho que 9,69 de juros, né? Uhum. E aí quando você vai para outros bancos, 10,38, 11,69. Então, é uma variação muito grande que você tem nessa faixa, né? Então, assim, quando você coloca isso no papel em juros, eu fiz conta de padaria, nem fiz juros sobre juros, composto, nada. Fiz conta de padaria para o cliente entender. Falei assim, ó, você está economizando no mínimo, comprando com a Caixa Econômica, no mínimo 130 mil de cara, né? E se você lá na frente, você achar que você quer fazer para outro banco, você só consegue fazer hoje Caixa Econômica porque está na planta. Uhum. Então, financiar hoje, só Caixa Econômica. Caixa Econômica. E quando ficar pronto, você tem uma taxa melhor, melhorou o cenário do país, melhorou as condições bancárias, faz a portabilidade. Isso faz a portabilidade. Então, assim, hoje, quando a gente fala da Caixa, porque existe aquela rejeição, não sei se em Recife existe, mas aqui existia muito aquela coisa de Caixa, eu vou fazer na Caixa, ainda mais quando você fala, Minha Casa Minha Vida nem tanto, mas se você fala desse dia que de SBP que você está falando, mas vou ter que ficar na fila da Caixa, vou ter que fazer, ficar lá esperando todo mundo, a Caixa mudou muito essa parte de habitação. Hoje, por exemplo, na empresa que a gente trabalha, a gente assina os contratos da Caixa dentro da imobiliária. Dentro da imobiliária. Então, é tudo dentro da demanda mínima dentro da imobiliária. Então, o cliente tem essa flexibilidade hoje de comprar a Caixa. Então, a Caixa, nessa parte de habitação, não tem para ninguém. Mas existem essas barreiras e a gente vai, igual eu até confundi, eu achei que era de João Pessoa, mas eu lembrei que tem uma amiga minha que era de João Pessoa e que ela falou que lá não é muito aceito Minha Casa Minha Vida, que é mais assim, pessoas que moram fora que compre João Pessoa para nos investir. lançamentos. João Pessoa, assim, eu não tenho tanto conhecimento no mercado de lá. Hoje, minha irmã do coração mora em João Pessoa e assim, até eu tô junto com ela buscando um imóvel, né, ideal para ela, para que ela tente comprar nas melhores condições possíveis. E eu tive uma certa dificuldade com Minha Casa Minha Vida lá, né? Principalmente assim, eles sempre esperam o imóvel ficar pronto primeiro, né? E não parcelam a entrada. Então, eles têm muito disso, né? A entrada lá é 70, 30, 30 à vista. Então, eu achei um pouco mais agressivo do que Pernambuco. Porque, por exemplo, em Pernambuco, gerou entrada no Minha Casa Minha Vida, as construtoras passam ela a perder de vista em 48 vezes, em 60 vezes, faz qualquer negócio, maquineta de cartão, o que tiver. Então, né, tem essas particularidades, né, apesar João Pessoa é Paraíba, né, Pernambuco, é um estado do lado, né, menos de 2 horas de viagem, basicamente, 2 horas de viagem, do lado de carro, né, lembrando de carro, mas assim, de estado para estado, sim, tem suas particularidades. E no Pernambuco, o Minha Casa Minha Vida hoje, o teto, ele varia, tá, até 350 mil, os imóveis, e
Fora o subsídio que os clientes ganham, dependendo ali, né, da faixa de renda, dependente, fator, né, fator social, fator redutor, independente disso, tem também um outro programa, que já havia esse programa em diversos outros estados, que é um programa do governo do estado, e a gente ainda não tinha, então chegou recentemente, eu acho que vai fazer um ano, não sei se faz um ano, mas é mais ou menos isso, é porque tempo para corretor é meio complicado, a gente não consegue. O ano passou que a gente nem viu, né? Pois é, mas eu acho que tá aí dentro de um ano, mais ou menos, então veio o Morar Bem pra gente. Então o Morar Bem, ele é um benefício, que as regras é muito assim, se o cliente tiver até 2 salários mínimos, ele ganha 20 mil. Se o imóvel tiver vinculado ao Morar Bem e ao Minha Casa Minha Vida, e o cliente tiver até 2 salários mínimos de renda, ele ganha 20 mil a mais do governo do estado, como ajuda de custo na entrada, para diminuir a entrada. Tem a Casa Paulista que a gente tem. Ai, que legal. 13 mil de Casa Paulista. 13 mil. Mudou a nomenclatura, mas a regra é a mesma. A regra é a mesma. Cota de e salário. tem também a questão do valor do imóvel, né? Porque assim, também não é até 350 mil, não é assim, tem os valores específicos. Começou com 190 mil lá, né? Aí agora foi para 210, tem algumas consultoras que faz 220 com os descontos e tal, e não sei o que, e entra. Então, 210 hoje tá até 220, com os descontos que eles fazem lá, que até eu ainda não entendi, tô tentando entender como que é. Mas vem tudo em contrato, tá? Tudo certinho. Mas é nessa faixa de valor para se enquadrar no Morar Bem. Saiu disso aí, basicamente, o cliente já não ganha quase nada de subsídio, porque aí também já vai precisar de uma renda maior, né? Aí 4, 5 de renda e por aí vai. E lembrando que, assim, a regra do Minha Casa Minha Vida é até 8 mil, né? Até 8 mil de renda, mas isso não quer dizer que o cara que tem 8 mil de renda, ele vai ganhar o subsídio. Não, porque ele já tem renda suficiente, ele não precisa de uma ajuda do governo. Ele tem renda suficiente para financiar. E lembrando para os clientes que às vezes fazem, poxa, mas eu tô perdendo. Não tá perdendo. Um cliente com renda de 2 mil é muito mais difícil ele conseguir uma aprovação. É muito mais árduo e doloroso. É muito mais fácil o cliente com a renda de 5. E a entrada dele fica inviável se ele não tiver subsídio, porque o que ele financia não tem, por exemplo, se pega um imóvel de 200 mil, 2.500 de renda, vai financiar 110 mil. Pois é. Desse 110, 90 mil de entrada. Então, financiou 60% do imóvel. Meu Como Deus. que ele financia? Não, e um salário mínimo lá compra, gente. Um salário mínimo em Pernambuco compra. Aqueles imóveis de 190. Qual que é o ticket médio lá? Olha, tem imóveis lá, ainda assim, regiões um pouco mais afastadas, Sim. né? Cidades mais afastadas, que são aquelas cidades que estão em desenvolvimento. Não é que a cidade é ruim, mas é uma cidade que está em desenvolvimento e que você compra agora, e daqui a 10 anos aquilo ali vai estar uma cidade, entendeu? Então é um investimento que o cliente faz, achando, né? Porque às vezes o cliente, mas está muito distante, mas é um investimento que ele faz e ele vai ter uma rentabilidade lá na frente também, né? Mas, por exemplo, um imóvel em uma região, Recife é o central, né? Mas regiões próximas ao entorno, tem imóveis de 185 mil, Minha Casa Minha Vida. Eu achei que estava até mais barato, sabia? Mais do que isso. 180 mil, você está falando 2 dormitórios ou sempre é 2 dormitórios. Lá não tem dormitório? Minha Casa Minha Vida, não. Aí já vai para estúdio, né? Então, aqui a gente tem agora um dormitório. Nossa, esse preço aí, gente, e eu fiquei apaixonada, porque assim, né, vindo aqui para São Paulo, gosto muito, sou apaixonada por aqui, então quase todo ano eu tô aqui, venho pro Conecta Imob, para vários eventos grandes assim, e engraçado que os estúdios que a gente pega, né? Na maioria, assim, eu não sei dizer se foi exatamente o Minha Casa Minha Vida, né? Mas eles são bem pequenos, bem compactos, né? E aí eu fico calculando, né? Pelo valor que eu pago pelos, às vezes, né? 15 dias, 20 dias, eu fico olhando assim, eu fiz, nossa, esse imóvel é altamente se paga, eu acho que a parcela foi bem mais baixa, então esse investidor aí tá com tudo, entendeu? Então eu acho que o mercado aqui, ó, você compra estúdio, seja Minha Casa Minha Vida ou não, mas são investimentos extraordinários. Hoje em dia, ainda igual você falou, hoje as pessoas estão comprando em regiões mais afastadas porque é o normal, né? Então, vamos supor, eu trabalho muito na região de Osasco, né? Então, você pegava Osasco ali, a parte central,
Você comprava apartamento de 2 dormitórios, 54 metros. Aí, se você quisesse, né, passou 2 anos, se você quisesse 54 metros em Osasco, já não era mais na região central. Sim. Você vai automaticamente, o mercado Vai ganhando. vai jogando para as regiões Do aqui do lado, entorno. vizinhas. Sim. Por quê? Porque o mercado vai se valorizando. A única Valoriza coisa que muito você não rápido. consegue, não perde dinheiro é no imóvel. No imóvel. Então, assim, quando você fala de Minha Casa Minha Vida, lá ainda é dois, eu perguntei 180 mil, mas é 2 dormitórios. Tem Porque lá, três, tem alguns de 3, mas tem alguns ainda de 3, mas aí 3 dormitórios mais ou menos quanto lá? Mas aí sobe, deixa eu ver, 3 dormitórios, vai para uns 230, Sério? 240, Olha só, isso tá aí bom. para cima. Porque assim, 2 dormitórios aqui, Com 50 2 metros, com dormitórios. 48 metros quadrados, aí já tá um com pouco suíte mais. reversível, né? Que é aquele banheiro com 2 portazinhas e tal. E você compra isso na Minha Casa Minha Vida, né? Minha Casa Olha Minha só, Vida. que E legal. aí você compra um desse, assim, de 3 dormitórios com a renda de 4.000, 4.500, ou seja, um casal, 2.000, 2.000 e pouco de Ainda renda, pode pôr alguém ainda junto para ajudar, né? 1, 2, 3, 4, o céu é o limite. A família Pode toda. colocar aí os 3 aí para ajudar, né? Mas assim, isso daí é interessante, você vê que assim, ainda lá eu perguntei do valor, mas assim, as plantas são maiores, né? O conceito ainda é diferente da Sim. cidade. Aqui, por exemplo, se a gente tinha muita planta antigamente, ó, vai lançar 3 dormitórios, vai derreter. Hoje, para você lançar aqui em São Paulo 3 dormitórios, você não consegue lançar mais na Minha Casa Minha Vida. Então você. Então aqui já é mais 1 e 2. 1 e 2. Então, planta de 36 metros aqui, você vai ver muito. Planta de 40 metros, aí vai para um dormitório, planta de 28 metros, é o que você vê mais. E aí teve até um cliente meu, ele fez isso, falou isso, poxa, vocês estão diminuindo, né, na conversa. E ele gostava muito de tomar cerveja. Então ele falava, vou tomar cerveja, não sei o quê. E a gente ali conversando, e vocês estão diminuindo os apartamentos. Você começou com 50, agora 48, agora 28. Eu falei assim, é assim, a vida é assim. E Falei, futuramente comprem logo, tá? É, Porque exato. assim, o futuro é cada vez menor. Se você for Daqui a ver, pouco só vai caber uma você vê cama. lá, mas já tem, né? Naquela empresa que faz da Vitacom lá, eles fazem já estúdios de 13 metros quadrados, né? Que é pro cara só dormir. Você só vai dormir, não vai fazer mais nada. Então, assim, hoje você vê muita gente comprando ou afastado, ou tendo que se adequar ao metro quadrado menor, mas não é que ele está comprando menor, porque mudou muito a cultura. Então você compra um menor espaço, mas você compartilha mais espaço. São espaços que você não usa todo dia. Por exemplo, se você tiver na sua casa, no seu quintal, uma piscina, você vai todo dia na piscina na sua casa? Não. Na verdade, as pessoas costumam nem ir, né? Compram, vai nos exato. primeiros meses, mas o que aconteceu muito das construções antigas, por exemplo, apartamentos antigos, eles eram grandes, era 3, 4 quartos, não sei quantos banheiros, sala ampla, era tudo muito grande. Mas em compensação, tinha o quê? Uma vaga de garagem, não tinha mais nada, e assim, os condomínios também caros, né? Já os imóveis de hoje, eles são compactos internamente, mas se você observar o que falta de espaço interno, o cliente ganha fora. Sim. Então, tem a piscina, tem salão de festa. Gente, tem Minha Casa Minha Vida com 32 itens internos de lazer. Chegou um feriado, o cliente não precisa nem sair, é só descer para o condomínio que ele já tem tudo, tá? Então, assim, diminuiu o interno, mas o que ele ganhou de lazer, de comodidade, de qualidade de vida, muito maior. Não, com certeza, não tem comparação quando você fala disso, porque são espaços que às vezes você não usa, e aí você fica preso naquilo ali, mas o meu quintal, né? Mas aquela casa que eu sou nascido e criado em casa, e aí fica aquele negócio, mas assim, hoje, morar em apartamento, tirando segurança, tirando que você tem espaço compartilhado, que você pode até gerar negócios, né? Por exemplo, você falou que tem área de beleza, aí tem outro lá que trabalha com advogado, precisa de um advogado, e tem uns grupos de apartamento, né? E você vê o pessoal falando. Eu costumo dizer assim, até de garagem, porque tem cliente que compra o primeiro imóvel que às vezes não tem
carro. Ele tá comprando a casa primeiro. E é certo quem faz isso. É errado comprar o carro primeiro. Primeiro é a casa. Mas tem muitos que estão comprando a casa e não tem o carro. Então, o que é que ele faz? Até a vaga do É, carro, ele aluga pro que tem. exato. Que tem, às vezes, o casal tem 2 carros, né? Então, acontece de aluga pro outro. E Exato. por aí vai. Então, voltando na história que eu falei do rapaz da cerveja, aí eu fiz essa comparação, apartamento e cerveja. Aí ele assim, falou, vou fazer aqui para o senhor. Ele, brincalhão ele, né? Eu vou fazer para o senhor, apartamento e cerveja. Falei assim, há 10 anos atrás, se eu tomava cerveja, 600 ml, você pagava aí uma faixa de 5, 6 reais. Quando você tomava 600 ml. Aí passou 5 anos, o senhor começou a tomar 350 ml por 5 reais. E hoje o senhor toma 269 ml por 5 reais. O que a cerveja fez? Ela diminuiu o tamanho para te manter a condição de você comprar. E o apartamento é a mesma coisa. Eu diminuo o tamanho, eu deixo mais compacto para que você consiga morar, atende às suas necessidades, né? E aí não é que a de 269 é melhor, porque você toma ela geladinha toda hora? Aí ele deu risada, Nossa. entendeu? E fechou o contrato. Muito bom. Mas assim, são coisas que a gente pega no dia a dia, que é verdade. Então, assim, hoje, por que diminui? É porque, poxa, a construtora tá pensando só nela, não. Porque, assim, existe a valorização, terreno é mais caro, custo de construção ficou mais caro. E aí, pra gente, para conseguir viabilizar todo esse empreendimento, toda essa forma de construir, ele precisa ou diminuir ou então acrescentar no preço. Isso. E se ele acrescenta no preço, o que você está falando? Aí Não cabe no o bolso. cliente não consegue comprar. Então aí vai deixando compacto para o cliente comprar. E aí também nessa parte toda tirar os corredores dos apartamentos, né? Então hoje não existe mais Os planta com corredor. ambientes agora eles são abertos, né? Então você tem sala integrada com cozinha, com lavanderia, né? Enfim, os ambientes é muito mais amplo, que de certa forma eu até gosto. Entra mais claridade, né? Mas- Você vê tudo assim, Exato, você não tem muita parede agora, não né? tem muita parede. Então é bem interessante. E hoje você está como corretora lá em Recife ainda? Corretora também, mas anos se passaram nesse mercado, 5 já está entrando pro 6º ano, graças a Deus. E aí, passei para ser gerente de equipe, formei corretores, e há 2 anos, basicamente, eu abri a minha imobiliária em Recife. E o imobiliário é diferente. Eu trouxe uma modalidade que, assim, o mercado no início, eu fiz, como assim? Deixa eu entender. O que é que Carla tá trabalhando? O imobiliário é totalmente digital. Então, assim, eu tinha uma dor. Quando eu ia para as imobiliárias, eu chegava na imobiliária de manhã, saía de noite, ficava presa, gastava me deslocava, passava horas às vezes no trânsito me deslocando, levava almoço, eu comia fora. Ou seja, eu tinha um gasto todos os dias, fora os plantões, fora isso, fora aquilo. Então, como que é? O notebook, o relógio e o celular. o celular, obrigada. E aí, eu fiz, né, quando eu decidi abrir, na verdade, quando eu decidi abrir a imobiliária, não foi nem a questão de, vou abrir a imobiliária, não. Eu sair, me desvinculei da última imobiliária, que eu trabalhava como gerente de equipe, deixei os corretores, saí, foi um momento que eu estava assim psicologicamente muito abalada, né? Foi um momento de crescimento para mim também, mas assim foi um crescimento na tora, sabe? Onde ou você vai ou você vai. E eu estava muito abalada psicologicamente e eu me desvinculei da imobiliária, deixei toda a equipe de corretores lá. E eu vou seguir o meu projeto. A princípio, eu preciso de calma. Então, eu conheço as construtoras me conhecem, eu já conheço o mercado, eu já conheço os produtos. Então, assim, hoje eu não preciso de apoio, sabe? De nada nem ninguém. Eu consigo me resolver aqui no mercado que eu conheço. E aí, eu vou ficar autônoma, né? Vou trabalhar sozinha temporariamente e depois eu vejo, estudo as possibilidades, né, de como que eu vou fazer, enfim, nesse mercado. E aí, quando eu decidi isso, eu me frustrei,
Também, por quê? O corretor autônomo, ele tem cresce, ele paga anuidade, entendeu? Tem tudo direitinho. Mas algumas construtoras, principalmente construtora grande, ela não faz um pagamento direto para um corretor. Ela faz um pagamento da comissão para uma imobiliária. Então, assim, eu tinha que fazer uma parceria com a Tinha que imobiliária. emitir nota. Emitir nota. E assim, não é questão de, vou fazer o desconto de nota. É que tinha algumas imobiliárias que eu tinha que deixar 50% da minha comissão lá, só que eu não tive a ajuda da imobiliária, eu não tive nada, sabe? Uhum. O cliente era meu, eu fiz o trabalho sozinho, só para eu receber o meu dinheiro, precisava passar. E assim, eu achei isso um pouco injusto. Não sei como é aqui em São Paulo, se acontece isso. Existe exclusividade Existe. de imobiliária. Então, Existe porque depende da questão de demanda mínima. Por que que existe? Às vezes tem corretor que trabalha, vamos supor, o cara ele é autônomo. Porém, depois, como é que fica esse cliente se você vendeu e para a construtora repassar esse imóvel, entrar na demanda mínima? Então, é essa a preocupação das construtoras aqui. Então, por isso que é vinculado também a uma empresa. A uma Porque empresa. quando você vincula a empresa, existe o correspondente, existe tudo, entendeu? Sim. E aí eu fiquei frustrada, eu como corretora fiquei frustrada, eu fiz, peraí, calma, que eu tô frustrada, tem as regras, se eu quero trabalhar assim, eu tenho que entrar nessas regras, então tá certo. Mas peraí, o que é que eu faço para ter um imobiliário e receber 100% da minha comissão? Quero saber como que é. Fui lá no Cresce, procurei saber quais os documentos, o que era necessário, tudo, peguei a lista, sabia nem para onde ir. A primeira coisa que fiz, peguei um contador. Tenho até hoje um contador, que eu não sei nem para onde vai essas coisas. E ele me instruiu, né, de confiança, uma pessoa maravilhosa, contador, tá comigo até hoje, e para onde eu for levo ele embaixo do braço. E aí ele me instruiu desde o início, olha, Carla, é assim, é CNPJ, é conta jurídica, é isso, é aquilo, e eu não entendia nada, eu não era empresária, eu tava, assim, eu tinha a mentalidade de empreendedora, porque um corretor de imóveis, ele é um empreendedor dentro de uma imobiliária. Exato. Mas eu não tinha aquele feeling de empresa mesmo, sabe? Não tinha. Então, comecei a estudar, comecei a pesquisar, fui fazendo passo a passo com ele. E quando eu pensei que não, eu estava com o Cresce jurídico certo, o CNPJ rodando, a conta tudo certa. E aí eu fiz uma imobiliária e comecei a vender, receber, comecei a cadastrar a imobiliária nas construtoras, comecei a receber a comissão integral, fiquei satisfeita. E aí eu fiz, poxa, se eu tenho tudo, tá faltando corretor, tá faltando profissional. Se eu tenho uma estrutura toda, tá faltando corretor. E aí, alguns corretores que trabalharam comigo no passado entrou em contato, porque viram o meu movimento nas redes sociais, com as construtoras, né, divulgando a marca, né, Imobiliária Carla Freire. Então, Carla, como assim? Você abriu imobiliária, a gente quer trabalhar com você. E gente que já tinha trabalhado comigo há anos, né? Que veio, às vezes, de outras e outras imobiliárias que vinham me acompanhando. Na época, eu era gestora deles, e aí eu aceito, sim. Agora, pessoal, não tem espaço físico. Não tem espaço físico. O projeto era só meu. Aí eu fiz mais. Eu preciso de um espaço físico? Será que eu preciso de um espaço físico? Aí eu criei esse projeto de ser uma imobiliária totalmente digital, uma imobiliária home office. A gente lá não tem espaço físico. Então, os nossos corretores, eles trabalham na casa deles, cada um na sua casa. E a gente tem um mecanismo, não é porque cada um tá na sua casa que não trabalham, que dormem o dia todo, muito pelo contrário. 6 horas da manhã, eu tô bom dia, bora, corre. Tô assim no grupo. E a gente tem encontros marcados certinho durante a semana inteira. É treinamento, é reunião de alinhamento. E a gente tem os nossos momentos presenciais. Então, eita, vai lançar um empreendimento. A gente tem grupo das construtoras, todas elas basicamente. Então, a gente vai para os lançamentos, eu levo eles, faço tour em Paulista. Vamos conhecer os apartamentos decorados. Vamos conhecer tal região, tal empreendimento. E a gente faz esse movimento, a gente faz panfletagem na rua também, de abordar o cliente, venha cá, você até conhece esse empreendimento aqui. Então a gente faz tudo, sabe? E ao mesmo tempo não tem o central, né? Então assim, é um modelo de trabalho diferente. E assinatura de contrato digital? Ou tem um espaço? A maioria é digital, a maioria das construtoras... A
maioria, o cliente aprova, eu passo o fluxo de pagamento, a construtora manda o contrato para o e-mail do cliente, o cliente lê tudo, tira dúvida, eu faço todo o acompanhamento, às vezes faço aqui, às vezes faço no computador, né, para o cliente ver meu rosto, às vezes ensino, olha, como que o senhor vai fazer E existe isso e procedimento de tirar aquilo. dúvidas? Lá Tira existe. sim. Aham. O cliente assina no próprio e-mail dele, faz o pagamento dentro do contrato, vem dizendo os PIX, as contas que o cliente precisa pagar a entrada para a construtora. Coisa boa para corretora é isso, né? É, quando sabe os Pix, essas coisas. Muita praticidade. Então o cliente faz tudo. Carla, você não faz nada presencial? Faço. Tem muito cliente ainda que às vezes tem esse receio, né, como que se diz, não confio, às vezes falam você, não, eu quero algo presencial, e aí eu me desdobro, eu vou atrás, eu já fui na casa do cliente pegar a documentação, porque às vezes o cliente, eita, não, mas eu trabalho, mais isso, mais aquilo. Seu fulano, qual o horário que eu posso ir na sua residência? Fazer a coleta da documentação, já que o senhor quer algo presencial e o senhor está com dificuldade de horário. Então, eu não tenho isso, eu vou, me desdobro, eu gosto, inclusive, disso. E quando eu tenho a oportunidade de assinar o contrato mesmo, né, às vezes não tem o contrato físico, mas o cliente, né, a gente marca no stand de vendas da construtora, no escritório da construtora, eu levo minha chave, eu pego a chave da construtora, né, eu vou fazer um marketingzinho para tirar foto. Então, assim, é um trabalho que, assim, eu comecei a gostar desse modelo e a gente começou a se alavancar. E hoje eu vejo que é um modelo extraordinário. Por quê? Depois da pandemia, o que mais teve foi profissões aderindo ao home office, ou meio home office, meio presencial, né? Eu posso até considerar que a gente é meio home office e meio presencial, porque durante a semana a gente tem encontros presenciais também. Mas, assim, sabe qual era a minha dor quando eu estava dentro de uma imobiliária? Que às vezes eu não tinha vendido, a comissão demorou a entrar, sabe? E às vezes eu tinha que me deslocar, às vezes eu passava 2 horas no trânsito, ou seja, sair da minha casa, aí acordo, né? Tenho todo aquele processo para me arrumar para sair de casa, aí demora umas 2 horas ali no trânsito, chego no local. Quando a gente chega na imobiliária, o que a pessoa faz? Vai conversar um pouquinho, vai se distrair, sabe? Vai tomar um cafezinho, vai fazer qualquer coisa, menos o trabalho que é para ser feito. Isso a gente sempre fala também. Menos o trabalho que é para ser feito, que é ligar, é estar ali, ó, prospectando, entendeu? Então, quando você tá em casa, também quando você tá em casa, você tem que se policiar nessa parte. Se policiar, entendeu? Para você não dormir até tarde, eu puxo a orelha dos corretores o tempo todo, entendeu? Eu tenho os deveres, as obrigações para fazer, entendeu? Então tem que se trancar naquela salinha e dizer, poxa, lá no mercado, fora, se eu trabalhasse de carteira assinada, eu trabalho quantas horas por dia? Então quantas horas eu vou me dedicar para fazer o resultado que eu preciso, bater a meta que eu preciso, tá? Então é sobre isso. Mas a questão da qualidade de vida, entendeu? De você estar no conforto da sua casa, às vezes você tá lá muito bem sentado, esparramado, né? Você, eita, vou pegar uma fruta ali na geladeira para comer. Ou seja, você está no seu conforto. Uma mãe, por exemplo, que às vezes não tem com quem deixar o filho, né? Que às vezes não ia para a imobiliária, ficava trabalhando de casa, naquele negócio mais ou menos. Gente, ela vai estar ali 100% com seu filho e ao mesmo tempo trabalhando. Então é possível. Eu tenho corretoras também que tem outro trabalho e faz a corretagem como algo a mais, entendeu? Então tem um trabalho e faz a corretagem. Então dá para conciliar. Então eu comecei a gostar desse modelo, sabe? Eu comecei a gostar e estamos neste mercado dessa forma, né? E assim, batendo metas, fomos campeões de vendas no ano passado, de uma construtora, inclusive de casas lá, Minha Casa Minha Vida. Aqui tem casas? Minha Casa Minha Vida? Olha, casa tá muito difícil, viu? Minha Casa Minha Vida ainda? Aí é aquilo, né? Existe casa ainda, Minha Casa Minha Vida, mas em regiões mais afastadas é mais difícil de você achar. Ainda existe algumas casas, mas é muito difícil. Se você pegar São Paulo e Osasco, Barueri, não existe. Não tem casas. Agora, se você pegar Grande São Paulo, mais afastado, ainda tem casas ainda, mas é bem mais afastado. Aí você vai ter que ponderar se é melhor a casa ou você morar num apartamento e mais próximo do trabalho. Exato. São coisas que o cliente vai precisar colocar na balança, Exato. né? Lá a gente
tem um pouquinho de casa, mas realmente as casas mais afastadas, central mesmo, só apartamento. E quanto mais em Recife, e quanto mais bem, um pouco mais bem localizado, que a gente sabe que o centro é nata, né? Mas os melhores, mais bem localizados, é menor, um pouquinho mais caro, e por aí vai. Não tem jeito, cara. E o horário foi. A gente falou um pouco aí de Recife, falou um pouco de você. Agora me conta um pouco do seu livro, ó, 10 corretoras de imóveis em um segredo, né? Conta um pouquinho desse livro pra gente. Esse livro aqui, na verdade, era um sonho que eu tinha há basicamente um pouco mais de 10 anos. Hoje eu tô com 30 anos, com essa carinha de bebê, mas com 30 anos. E assim, um pouquinho antes dos 20 anos, eu tinha um sonho de escrever um livro. Teve uma época que eu cheguei a pegar um monte de folha de ofício e comecei a escrever um bocado de coisa. Só que naquela época, eu queria escrever. Eu sempre gostei dessa coisa de escritor. Eu sempre coloquei nas alturas uma pessoa que escrevia um livro. Para mim tinha muito conteúdo, muito conhecimento para passar. Então eu sempre achei a coisa mais linda. E eu fiz, nossa, eu quero ser escritora. Só que primeiro, naquela época eu ainda não tinha uma história de vida para contar, porque eu ainda estava em um processo de evolução. Eu não tinha dinheiro para fazer um investimento em um livro, eu não sabia os meios pelo qual eu ia escrever um livro, eu não tinha noção nenhuma disso, eu só tinha um sonho e uma vontade. Só que eu costumo dizer que a gente vai, à medida que você vai quebrando as suas barreiras, sabe? Tirando os seus antolhos e alcançando outros níveis, os seus sonhos vai se realizando sem que você busque por eles. É muito assim. E esse livro, ele caiu no meu colo. Eu não fui buscar por ele. Eu tive um sonho lá atrás. Só que eu tava em outra vibração, sabe? Eu estava vibrando nos imóveis, na imobiliária, na minha vida, sabe? Em coisas maravilhosas. E quando eu penso que não, uma corretora extraordinária que conhece o meu trabalho, conheceu a história da minha imobiliária, ela me chamou para escrever este livro. Ela estava com uma parceria com a editora Stuck, que essa editora, inclusive, é aqui de São Paulo. E aí ela fez, Carla, olha, estamos com um projeto, a editora está com um projeto de escrever juntar algumas mulheres de um determinado nicho no mercado imobiliário, mulheres que têm histórias de sucesso, que é reconhecida em Recife, em Pernambuco, de setores diferentes, e a gente reconheceu que você, diante das que tem, você tem uma história. A gente te admira por isso, por aquilo, e eu, meu Deus, eu nem sabia de tudo isso. Eu me achando uma formiguinha, porque em Recife tem umas imobiliárias gigantescas, sabe? Sim. Então, assim, a minha ainda pequenininha, ainda com poucos corretores, só 2 anos de mercado. E eu fiz, nossa, né? Então, assim, então eu tô no caminho certo, eu tô fazendo a coisa certa. Então, é nesse caminho que eu tenho que seguir. E aí, eu sou muito assim, as pessoas chegam pra mim, Carla, sim, sim, sim. Minha boca é assim, eu nunca digo não, gente. Eu aceito, olha, tudo que vem pra mim, eu aceito. E se eu não souber, mesmo assim eu não digo não, eu vou dizer, eu vou estudar e eu vou fazer muito bem feito. Mas eu nunca digo, não, eu tenho medo, ai, eu não consigo. Eu aceito. E foi isso que eu fiz, eu aceito. Ela fez, você quer pensar? Eu fiz, eu aceito. E não sabia como que escrevia, tivemos alguns treinamentos da editora, passamos por todo um processo, conhecemos as histórias de uma das outras, né? A maioria das corretoras em si já se conheciam, né? Uhum. Por ser do Nordeste, uma ou outra não se conhecia uma de um estado diferente e tal. Mas escrever um livro, ele é terapêutico. Por que ele é terapêutico? Porque você escrever sobre você dói. Você escrever a sua história de construção, de evolução, ou seja, para eu estar aqui hoje, para eu ter um imobiliário em Recife, para estar cada vez mais buscando oportunidades, meios e crescendo, graças a Deus, eu passei por muitos desafios. Eu desci degraus diversas vezes, subi, desci, caí, mas eu nunca desisti. E a gente só aprende, a gente só evolui com os
erros, não é com os acertos, não, gente. Então, assim, eu tenho uma história profunda, né? Então, assim, e aqui, né, são 10 corretoras. E a minha história é a primeira história é a minha. Então, eu escrevi um pouquinho de como que eu entrei no mercado imobiliário, as dificuldades que eu passei, e eu deixo um segredo. Cada uma das corretoras deixa um segredo. O segredo pelo qual elas chegaram nesse sucesso que muita gente quer chegar hoje. Então, esse livro ele também não é só para corretores de imóveis, ele é para empreendedores, porque corretor ele é empreendedor. O mês inicia no dia 1. No dia 1, ele tá zerado, ele tem que fazer a renda dele durante os 30 dias. Então, não é todo mundo que consegue ser empreendedor, Exato. não é todo mundo que consegue ser corretor de imóveis. E aqui a gente até costuma falar, né? Por exemplo, que aqui é resultados semanais. Então, quer dizer, você fechou a semana, a gente vai lá, parabéns, sucesso, vendemos, lançamos, mas segunda-feira começou, nós temos que ir pra cima, que agora tudo aquilo que você fez ficou lá atrás, ficou na semana passada, e agora precisa vender de novo, precisa correr atrás de novo, começa do zero de novo, e assim vai. E parabéns pela iniciativa do livro, né? Obrigado pela sua presença aqui, né? Se dispôs, correria, né? É isso aí. Veio aqui, arrumou um lugarzinho na agenda para estar aqui, então muito obrigado por compartilhar essa história com a gente. Deixa as suas redes sociais, como que a pessoa faz para comprar esse livro aqui, para saber o segredo, para descobrir o segredo, como é que faz? Deixa aí as redes sociais. Gente, minha rede social, no Instagram, tem 2 perfis, tem um perfil da minha imobiliária, que você bota lá o @ imobiliária Carla Freire, ou meu perfil pessoal, que também é minha vida e meu trabalho, e a imobiliária é tudo que eu faço tá lá, e aí você me acha com @ de Carla Freire Oficial, Carla com K, tá, gente? Imobiliária Carla Freire também com K. Carla Freire Oficial, o meu pessoal. E para você conseguir esse livro, você pode entrar em contato no meu Instagram, sim, tá? Fala comigo, eu vou estar fazendo uma dedicatória belíssima para você, tá? E eu entrego em qualquer estado do Brasil, tá? Então, onde quer que você esteja, ainda não mandei para fora. Já mandei para vários estados. Mas se precisar, você manda também. Mas se for para fora, eu mando também. Então, esse daqui, com o mesmo carinho. esse aqui eu vou pegar para mim, então, hein? Vai ter que escrever uma dedicatória para mim. Dedicatória belíssima. E olha, uma coisa que eu faço, cada pessoa que eu assino, eu deixo uma dedicatória diferente. Então, não é igual, né? Não é igual. Que vai legal, de acordo com o momento, com a conversa, com mais um a conexão. Então são 2 segredos, então, que você tem. A outra é dedicatória. Gente, cara, obrigado. Você que está nos assistindo, não perca, próximo capítulo tem também novidades, vai ter aqui uma convidada especial, já teve aqui, mas todo mundo gosta de saber. Eu vou falar o nome dela aqui, todo mundo vai já se linkar. Sofia Martins, no próximo episódio do Corretor em Foco. Então, fique ligado aí, que você tem muito para aprender e também para compartilhar de conhecimento. Você que ainda quer participar daqui, pode entrar em contato nas nossas redes sociais, ao Divino Super Direções no Instagram ou Corretor em Foco no YouTube. Você fala direto comigo e você vem um dia também participar, contar a sua história. Nós vamos fazer outras dinâmicas, estúdios diferentes. Segunda temporada tá só começando e tem muita coisa pela frente. Então você ativa o sininho no YouTube, clica lá, inscreva-se e faça parte do Corretor em Foco com muito conteúdo para você. Muito obrigado e até mais.